Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Filipenses, capítulo 1. E a nossa meditação será nas referências, a partir do versículo de número 10, nas referências. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Filipenses, capítulo 1, Vamos à leitura da mensagem completa, depois vamos passar para as referências a partir do versículo número 10. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Prefácio e saudação. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo para com os filipenses pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunho das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguém pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Uns por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijarei, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará em salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor.
mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Exortação à esperança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vai vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós todos, ou acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouves estar em mim. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Irmãos, vamos entrar de imediato para a nossa meditação nas referências, aqui no capítulo número 9, capítulo número 1 de Filipenses, na meditação a partir do versículo número 10, Vamos fazer a leitura a partir do versículo número 9, porque ainda ficou uma boa parte aqui do versículo 9, nas referências, que muito rica, muito extensa, que nós precisamos aproveitar aqui, tintim por tintim, com nossos queridos amados irmãos, Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então, nas referências, versículo 10 está escrito o seguinte: para que, vou pegar do 9, e peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Por que Paulo conclama, irmãos? Por que Paulo conclama aos irmãos? Pedro disse, antes de Paulo ainda, cresça na graça. É uma afirmação que Pedro estava dizendo. Segundo Pedro 3,18. Pedro afirmando com os irmãos, cresça na graça, mas também no conhecimento que está em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque muitos irmãos, abençoadíssimos por Deus, irmãos valorosos, varões e varoas, de um modo geral, que eu conheci, convivi, graças a Deus, irmãos que eu não tenho dúvida de que serão salvos pela graça de Deus, alguns até analfabetos, mas é pela graça que nós somos salvos. Mas Pedro acrescentou, cresça na graça, mas também no conhecimento que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo está falando exatamente disso aqui, porque os irmãos que se preocupam apenas com a graça, mas não se esforça por buscar o conhecimento, ele não tem a sabedoria, nem o entendimento, nem para entender amplamente aquilo que Deus quer que nós tenhamos entendimento, e muito menos para ensinar aos outros. Porque sem conhecimento, como é que você vai ensinar para o teu irmão, para a tua irmã, aquilo que você não sabe, aquilo que você não entende? Você não tem como ensinar. Então não é menosprezar nenhum dos irmãos que se esforçam para salvar almas,
Não é menosprezar nenhum dos irmãos. Acabei de ser irmãos valorosos, temente a Deus, abençoadíssimos. Mas aquilo que você sabe é insuficiente para alcançar pessoas de coração duro, de cabeça dura, como diz a palavra de Deus, cerviz dura, que não quer entender, não quer aceitar, não quer obedecer. Porque nós precisamos insistir com esses irmãos. É como aquele hino extraordinário, maravilhoso de Pedro, Paulo e Gabriel. Desistir jamais. Nós não podemos desistir, irmãos. Temos que lutar até o fim com esses irmãos cabeça dura, cerviz dura, coração duro. Irmãos que resistem. Orar por eles. E sempre que houver oportunidade, voltar a eles. O próprio Paulo mencionou isso em uma das suas epístolas, dizendo sobre o esforço que ele fazia para ver se conseguia salvar pelo menos alguns da sua família. E nós precisamos lutar com o mesmo afinco, com a mesma força, com a mesma fé, buscando a cada dia crescer mais e mais na graça, principalmente, mas também no conhecimento, na sabedoria e no entendimento. Principalmente eu, você e nós, que temos essa missão dada por Deus de ensinar. De ensinar. A pregar a santa palavra de Deus. Para cumprir o ídolo de Jesus. Em prol da salvação das almas. Para o reino de glória do Senhor no dia da sua vinda gloriosa. E é disso que a palavra está falando aqui, irmãos. Né? Ela está enfatizando aqui exatamente isto. A vossa caridade aumente em ciência e em conhecimento. A caridade se procede de Cristo. Deve basear-se na revelação e no conhecimento bíblico. Porque se a sua caridade não procede de Cristo, o seu bom coração, as suas atitudes, o amor que você diz ter, que você vive dizendo que é caridoso, que é bonzinho, que ajuda todo mundo, se ela não proceder de Cristo, a palavra está falando com você aqui nesse momento, né? A caridade se procede de Cristo, deve basear-se na revelação e no conhecimento bíblicos. É desse amor que a palavra está falando. Porque a caridade que a Bíblia menciona é o amor fraternal. É o amor fraterno. É o amor que se compadece. É aquele amor que ama, que vê, que sente e que ajuda. Que se compadece sempre, que ajuda sempre, sem nada esperar em troca. Não é ajudar quem pode fazer muito por você, não. Não é ajudar quem pode fazer tudo por você, não. Não é ajudar quem pode fazer algo por você. É principalmente por aqueles que nada pode fazer por você, que nada tem para te dar em troca, nada, a não ser olhar para você com um olhar piedoso, porque recebeu de você algo que vai aliviar dele a dor e o sofrimento. Só que aquele olhar que ele olhou para você, aquele Deus abençoe que ele te disse, ou que ainda não disse, né? Porque não teve força nem palavra para poder te falar, Deus recebe de uma grandeza que você não pode imaginar, como Deus recebe por você fazer esta caridade. Jesus disse, foi Ele quem falou, aquele que der a um desses meus pequeninos, ainda que seja um copo de água fria, não perderá o seu galardão. Aleluia, Pai. Surimi canturianda labaia. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Ti, Senhor.
Mas prossigamos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A caridade, se procede de Cristo, deve basear-se na revelação e no conhecimento bíblicos. Primeiro, o Novo Testamento, ciência, no grego, epignosis, significa conhecimento espiritual no coração e não simplesmente no intelecto, né? É conhecimento no coração, né? Que provém de Deus, provém de Cristo, que provém da Bíblia e não da montanha de livros que você tem na sua estante. Nada contra você ter uma montanha de livros na sua estante, nada contra, mas que tenha também a Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus, e procure colocar em prática diariamente no seu dia a dia. Em todos os seus relacionamentos, procure mencionar Jesus em palavra em prol das pessoas, aliviar os sofrimentos, que as pessoas entendam que só existe um caminho, que nada vale você fazer tudo aqui nesta vida e perder a sua alma. Nós temos um nosso querido amado irmão, um cantor famoso, né, que pertencia a um grupo musical famoso, um grupo de muito sucesso, na década de 70, 80, né, um dos maiores, né, ele um dia recebeu, tem vídeo dele gravado, ele recebeu um dia um folheto no bolso do seu paletó numa viagem, numa excursão que estava indo fazer para a Europa, uma turnê na Europa, recebeu um folheto, né, e ele enfiou a mão no bolso durante a viagem e leu esse folheto esquecido no bolso do seu paletó, né, e estava escrito lá: de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então é disso que a palavra está falando aqui, é desse conhecimento, é dessa sabedoria, desse entendimento. E este irmão se converteu por esta palavra. Então é disso que Deus está falando. Então tenha a sua estante no seu escritório, onde quer que você esteja, cheia de livros intelectuais, mas tenha também a Bíblia Sagrada e faça uso dela diariamente em prol das almas de um modo geral. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus, né? A caridade, se procede de Cristo, deve basear-se na revelação e no conhecimento bíblicos, né? Significa conhecimento espiritual no coração e não simplesmente no intelecto. Trata-se da revelação de Deus, conhecida experimentalmente, incluindo a comunhão pessoal com Ele, e não um simples conhecimento intelectual de fatos a respeito deles, né? Vai além disso, irmão, vai muito além, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Conhecimento bíblico vai muito além dos seus conhecimentos intelectuais, que fica apenas nisso, né? Vai muito além, né? Aleluia, Pai, cresça na graça, mas também no conhecimento que vem, que está e que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versos 10 e 11, né, de 2 Coríntios. Aqui já estamos em Timóteo. Versos 10 e 11, de 2 Timóteo. Né? Já avançando um pouco mais, né? Versos 10 e 11. No Novo Testamento, glória a Deus, glória a Jesus, trata-se da revelação de Deus, conhecida experimentalmente, incluindo a comunhão pessoal com Ele, e não um simples conhecimento intelectual de fatos a respeito dele. Não é para você mencionar apenas os fatos, é para você conhecer a Jesus através da Bíblia Sagrada. Conhecer antes, durante e depois. Eternamente, para tudo sempre. Amém. É disso que a palavra está falando, né?
ver o estudo a respeito dele, versos 10 e 11 de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Ver o estudo, versos 10 e 11 de 2 Timóteo. Em Efésios, capítulo 3, versículo 16 ao 19. Ver o estudo, ensino bíblico para o crente. Página 1879. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai.